Olá, bom dia! Estou eu mais uma vez aqui para fazer uma palestra. Dessa vez eu vou fazer diferente. Coloquei o meu quadrozinho aqui para tentar explicar para vocês um pouquinho sobre o que é um paradigma. Já tem muita gente me perguntando, mas o que é esse paradigma que tu vem falando nos teus vídeos? E eu vim trazer, esse estudo, na verdade, é um estudo para que você possa entender um pouquinho como é que está a sua programação mental. Nós, seres humanos, nós temos essa capacidade, de raciocinar, de pensar, qual os outros animais não têm essa capacidade que nós temos de pensamento. Então, a nossa mente ela é formada. Eu coloquei aqui esse desenho, para tentar explicar aqui como é que a nossa mente é formada, nosso consciente e nosso subconsciente. Segundo o psiquiatra Carl Jung, ele fez esse estudo, essa análise, e ele chegou a essa conclusão que nós temos essa parte consciente e a nossa parte subconsciente para tentar explicar como é que funciona o nosso comportamento e o porquê, que é essa minha questão, que eu sempre coloco, o porquê que nós fazemos o que nós fazemos e por que nós não conseguimos fazer aquilo que gostaríamos de fazer. Muitas vezes, nós estamos ali no piloto já automático, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, e planejamos fazer muitas coisas, mas aí não conseguimos fazer. Então, esse desenhozinho aqui, eu vou tentar explicar mais ou menos o que é que acontece no nosso cérebro, na nossa programação mental. Mas antes disso, eu vou te contar uma história. Um dia a professora chega pro Joãozinho e o Joãozinho está desenhando. Aí ela diz assim: Joãozinho, o que é que tá fazendo? Aí ele disse: tô fazendo o desenho de Deus. Aí disse: mas como você está desenhando Deus se ninguém nunca viu Deus? Eu disse: mas você vai ver quando eu terminar de desenhar. Então, nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus, Deus nos deu uma mente. Então, eu vou tentar estar explicando um pouquinho aqui como é que funciona essa nossa mente. Então, aqui na parte consciente, onde nós temos consciência dos nossos atos, onde nós estamos conscientes daquilo que nós estamos fazendo no nosso aqui agora, no nosso dia a dia, onde nós temos consciência da nossa visão, da nossa audição, do nosso olfato, do nosso paladar e do nosso tato. São essas 5 tipos de consciência que nós temos no nosso dia a dia, que é o que é ensinado na escola, Mas tem uma coisa que muitos professores não ensinaram na escola, que eu só fui aprender depois, hoje adulto. Segundo o psiquiatra Jung, nós temos o nosso subconsciente, que é responsável pelas nossas atitudes. Por quê? Aqui no nosso subconsciente está armazenado tudo que acontece, toda a nossa programação mental, desde o momento que nós fomos gerados, desde o momento que nós nascemos, convivemos com a nossa família, na escola, com os nossos amigos, vizinhos, dia a dia, cultura, tudo está relacionado aqui no nosso subconsciente. É como se houvesse várias caixinhas, como se tivesse aqui, vamos dizer assim, várias caixinhas assim aqui dentro, Vamos fazer um desenho aqui, é onde está toda a nossa programação mental. Então é aqui que está armazenado a nossa caixa de memória. E o nosso consciente, ele vai intervir aqui, Ele vai estar intervindo aqui. Tudo o que acontece, por exemplo, se você vê uma imagem, relembra o que está aqui no subconsciente, Se você escuta algo, uma música, alguma coisa, traz uma lembrança do subconsciente. Ou se você sente, às vezes a gente sente o odor, sinto o cheiro da água molhando a terra, Você lembra lá da sua infância, quando você brincava na terra. Hoje as crianças não brincam mais na terra. A gente não deixa, na verdade, E a gente lembra. Então, tudo está relacionado, As nossas lembranças, elas estão todas aqui armazenadas no nosso subconsciente. Ou até mesmo quando nós pegamos algo, nós lembramos. Então, a nossa memória ela é feita de imagens. Então, todas essas imagens estão guardadas aqui. E o que é que isso tem a ver com o nosso comportamento, Que é o que eu estou falando aqui para você. Por que nós fazemos, aquilo que nós muitas vezes não queríamos fazer e nós conseguimos fazer, porque o nosso subconsciente é que está trazendo essa programação
programação para o nosso consciente. Por exemplo, você diz assim, esse ano agora de 2022 eu vou começar uma dieta, né? Somente as mulheres, nós nos programamos todo ano para fazer dieta. Só que quando sentimos o cheiro da comida, o que é que o subconsciente traz? Né? Desejo, comer porque tá gostoso. Aí já esqueceu aquele objetivo, que é que eu vou estar explicando aqui depois. Então, a nossa programação mental ela está toda relacionada com o nosso subconsciente. O que é que acontece? Quem sente o resultado é o nosso corpo. Quando nós não conseguimos burlar, vamos dizer assim, esse nosso subconsciente que está dominando o nosso consciente, o resultado vem para o nosso corpo. Por quê? Muitas vezes passamos por um momento de estresse, né? Momento de... Eu falei no vídeo anterior sobre a satisfação de viver, né? Um momento de tristeza, que está tudo relacionado aqui. Dependendo de como é essa nossa programação mental, é que nós vamos desenvolver o nosso consciente aqui, o nosso comportamento, né? Depende muito da nossa programação mental. Se nós somos aquela pessoa que, por exemplo, tivemos uma infância, né, com total equilíbrio, uma inteligência emocional, né, um preparo para que o nosso dia a dia, o nosso avenir, nós fôssemos ser mais fortes, mais resilientes, vamos superar muito mais rápido. Mas se nós somos aquela pessoa que essa nossa programação mental aqui foi muito de escassez, de sofrimento, de muita dor, né? Então aquele emocional fragilizado, o nosso consciente, para superar esse momento de tristeza, já vai ser mais difícil, porque vamos estar presos nessa nossa programação mental aqui. Então, fica mais difícil superar uma emoção, né, de tristeza, quando temos nosso subconsciente, essa programação aqui, não muito preparada, né, como sendo uma pessoa resiliente, que supera tudo, mas sendo aquela pessoa mais frágil, aquela pessoa, né, com medo do que vai acontecer. Muitos vícios emocionais estão alojados aqui nesse subconsciente. Então, quando trazemos essa memória para o consciente, temos essa dificuldade de superação. Então, o que é que vai acontecer? O nosso corpo vai sentir, o resultado ele vai aparecer aqui no corpo. É estresse, né, angústia, depressão, câncer. Nosso corpo ele tem várias células cancerígenas. Então, dependendo de como está o nosso consciente, o nosso pensamento, o nosso subconsciente, ele vai manifestar ou não. Muitas vezes um câncer é manifestado por algo que nós ingerimos. Vou fazer um outro vídeo sobre isso. Mas muitas vezes está relacionado ao estresse, aos nossos pensamentos, aquele pensamento constante de pessoas que são hipocondríacas, que vê doença em tudo. Então, o nosso corpo ele vai manifestar, né? Na realidade, o nosso corpo manifesta o que está relacionado com o nosso subconsciente, que nós trazemos para o nosso consciente. Então, o que é que acontece? Quando nós sentimos vontade de fazer algo, que é aquele que eu falei agora há pouco, né? Por que nós fazemos aquilo que nós fazemos e por que nós não conseguimos fazer aquilo que queremos fazer? Nós desejamos fazer algo, como eu dei o exemplo da dieta, mas pode ser outra coisa, mudar de emprego, fazer uma viagem, ter um momento de lazer com a família, fazer um estudo, fazer qualquer coisa que você deseje fazer, que você sonhe, que você tenha o objetivo de fazer. Aí o que acontece? Quando você sente esse desejo, né? Você sente aqui no consciente, você sente aqui no seu consciente. Mas quem vai determinar se você vai fazer é o seu subconsciente. Por quê? Se o seu subconsciente, ele é aquele subconsciente que foi programado, como eu falei agora há pouco, com escassez, né, com medo. O medo é um dos principais sabotadores que existe no nosso subconsciente, é o medo. Então, o que é que vai acontecer? Aquele desejo, ele vai ser frustrado, né? Ele vai ser sabotado. Você, por conta do medo que está aqui no seu subconsciente, aquilo que você desejou não vai acontecer. Aí você vai repetir o mesmo ciclo vicioso, o mesmo paradigma, que é o que vai estar aqui. O resultado aqui no nosso corpo é o resultado dos nossos paradigmas. Então eu coloquei aqui essa escala de frequência, né? Porque nós, seres humanos, nós reagimos
em frequência, com a nossa energia. Tudo está ligado à nossa energia, nós não conseguimos ver. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo bem simples, uma folha de papel, né? Vou pegar aqui uma folha de papel. Por que que nós demos hoje um nome de folha de papel, né? Porque hoje ela está numa energia de uma folha de papel. Ela vibra em uma energia de uma folha de papel. Mas antes dessa folha de papel, ela era uma árvore. E quando ela era uma árvore, ela vibrava em uma energia de uma árvore. Então nós somos assim, nós somos seres humanos e nós temos essa nossa energia. Segundo o Simeon Killer, né? Eu até fiz uma fotinha aqui para eu lembrar, para não esquecer de falar dele, né? James William, o Simeon Killer, quer dizer, ele fez, né, uma fotografia do corpo, onde ele fotografava o nosso corpo e o nosso corpo estava em forma de energia. Então nós vibramos em forma de energia. Então, de acordo com como está essa energia do nosso corpo, a energia do nosso pensamento, a energia que está toda essa programação mental, é que nós vamos ter os nossos resultados. Então eu fiz essa escala de frequência de Simeon Killer para explicar um pouquinho, né, essa nossa realidade. Aqui eu coloquei a nossa realidade, a realidade quando nós vivemos, por exemplo, no ano, vamos supor, de 2016, 2015, 2017, 2018, 20 e 22. Você já parou para pensar qual é o resultado da sua realidade daqui para cá nessa escala? Como é que está todos os seus sonhos, todos os seus objetivos que você planejou lá no início, né? O que é que você planejou, por exemplo, seus objetivos, eles estão aqui nessa frequência. Simeon Killer, quando ele foi explicar essa vibração do nosso corpo, ele disse que nós vibramos de acordo com nossos objetivos. Mas o que é que sabota para que nós possamos chegar aqui nos nossos objetivos? São os nossos paradigmas. Por que que é os nossos paradigmas? Por exemplo, nós sonhamos, nós temos sonho. Esse ano, eu já dei o exemplo, né? Vamos fazer uma dieta, vamos viajar, vamos mudar de emprego, vamos fazer um trabalho novo. Ou vamos mudar de cidade, por exemplo. Vários sonhos. Vou estudar, vou investir no meu conhecimento, no meu desenvolvimento pessoal. Eu quero me desenvolver como pessoa, eu quero ser uma pessoa melhor para mim, uma pessoa melhor para o mundo. Porém, quando chega nos meus paradigmas, lembra que eu falei? Aqui, nossos paradigmas, né? Estão aqui, ó. Esses paradigmas, por exemplo, dependendo de como foi formado essa sua programação mental, ela vai dizer se você vai fazer ou não, né? Ela vai dizer, ela que vai ditar, é os paradigmas que vai ditar se você vai conseguir os seus objetivos ou não. Por quê? Porque dependendo de como está programado o seu paradigma, esse sonho aqui, ele pode parar bem aqui, né? Esse sonho de fazer uma dieta, o sonho de viajar, o sonho de ter a casa própria, o sonho de mudar de emprego, o sonho de melhorar a convivência com a família. Todos os seus sonhos sucessivamente vão parar aqui nos seus paradigmas. Por quê? Esse paradigma ele vai bloquear nessa frequência aqui. Isso aqui é uma frequência. Então ele vai bloquear para que você chegue aqui nos seus objetivos. Então, para que você chegue aqui nos seus objetivos, você vai ter que mudar a sua programação mental. Aí você me pergunta, como é que muda a programação mental? Segundo o psiquiatra Jung, ele diz, né, nesse estudo de análise, ele diz que o homem, o ser humano, quando ele fez essa programação mental, está todo aqui dentro. Eu vou fazer um outro vídeo para estar explicando isso aqui. Ele vai ter que trazer o que está aqui no seu consciente, que é tudo isso que eu estou explicando aqui, o seu sonho, o seu desejo, sua vontade, né? Mas, porém, esse medo aqui que está bloqueando, você vai trazer todo esse desejo e você vai migrar ele para cá. Vai migrar ele para cá. E como é que você faz isso? Mudando os pensamentos. Se você tem um pensamento de escassez, você vai ter que mudar de pensamento. Se você tem um pensamento de hipocondríaco, você vai ter que mudar esse pensamento. Eu sou uma pessoa saudável,
Se você tem aquele pensamento de, ai, nada acontece de bom na minha vida, tudo acontece de bom na minha vida. Se você tem aquele pensamento de, ai, por que as coisas ruins acontecem comigo? Porque o seu pensamento está nessa programação. Então você vai ter que mudar, você vai dizer, não, a partir de hoje eu vou mudar, eu vou ter um pensamento positivo, porque foi isso que eu fiz, né? Há muitos anos atrás, antes de eu conhecer esse tipo de programação mental, antes de conhecer esse tipo de estudo, eu era uma pessoa totalmente medrosa, totalmente negativa. E então, quando eu pensava em algo que ia dar negativo, acontecia. Porque lembra da nossa energia, a nossa frequência de energia? Então, está tudo aqui relacionado ao nosso paradigma. Então, a partir do momento que você começa a mudar esse subconsciente, que você começa a trazer para cá, é isso aqui que faz. Então, a partir do momento que você começa a ter consciência que para você mudar o seu subconsciente, para você tirar essa vida de medo, né, de fracassar, de não dar certo os seus projetos, você começa a trazer para dentro da sua mente, no seu subconsciente, essas pastas que estão aqui guardadinhas, você vai fazer outras pastas, né? E você vai focar nisso, porque você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você pensa. Então você vai migrar esses pensamentos para essa frequência aqui, porque nós estamos focados e ensinados a ter esse tipo de pensamento nesses 5 sentidos. Só que existe que esse cientista, a maioria dos cientistas falam, e que não é ensinado na escola, né? A única pessoa que ensinou pra gente foi Jesus, que veio para mudar os nossos paradigmas, né? Que é o nosso 6º sentido. Nós temos o 6º sentido, que é aquela nossa intuição. Na teologia, a gente fala que é o Espírito Santo. Na ciência, a gente fala que é os pensamentos positivos, a intuição, aquela energia, aquela vibração. Lembra da energia que eu falei? Da frequência? Pois é, de Samuel Killer. Ele vai falar sobre isso, né? Então, que eu coloquei bem aqui, bem pequenininho, só para lembrar, o William James, né? Ele fala dessa técnica, né? De intuição. Ele fala essa técnica de intuição. Quando nós temos essa intuição, como você diz assim, eu tive uma intuição, eu tive uma energia boa, então você tem que se agarrar nessa energia boa, nessa intuição, e fazer aquilo que você sente vontade de fazer, né? Por exemplo, você tomou uma decisão, esse ano eu vou viajar, então eu vou viajar. Não se preocupe se você não tem o dinheiro, se você não tem os meios, você tem que tomar uma decisão para fazer isso. Então, resumindo, a nossa programação mental ela está relacionada com aquilo que nós pensamos e com tudo que está no nosso subconsciente, que nós possamos mudar, né, através do quê? Do nosso consciente. Gente, eu já enchi aqui o quadro. Para que nós possamos chegar nos nossos objetivos, nós vamos ter que mudar, né, os nossos paradigmas. E como é que nós mudamos paradigma? Através de mudando os nossos pensamentos. Então, eu espero que eu tenha podido explicar mais ou menos como é que funciona o paradigma. Essa é uma aula muito mais complexa, é muito mais grande, mas eu fiz de uma forma bem resumida, né, para que você possa entender como é que funciona a nossa programação mental. Então, eu vou fazer um outro vídeo explicando mais sobre essa questão da frequência, né? O que está relacionado, como você conquistar o emprego do sonho, uma vida mais produtiva, tudo através de como mudando esses paradigmas. Isso aqui eu coloquei, né, em resumo, mas existe muita coisa que está relacionada a isso aqui, ó, né? Que está relacionada a isso aqui, que está relacionado a isso aqui, que está relacionado a isso aqui, para que você possa entender essa frequência melhor. Eu espero poder ter te ajudado a compreender um pouquinho como é que está a sua programação mental. Eu deixo aqui o meu abraço e não se esqueça de se inscrever aí no meu canal, compartilhar. Se você está
bem, está no melhor momento da sua vida, mas que você sabe de um amigo que precisa, né, ter esse conhecimento, que precisa realmente sair daquele estado de depressão, estado de tristeza, de solidão, e que é só através dessa mudança de paradigma, seja ela em qualquer área da sua vida, qualquer área, na família, no casamento, na sua vida emocional, familiar, né? Até mesmo na sua vida espiritual, você precisa conhecer esse trabalho que eu estou fazendo aqui, tá? Então compartilhe, deixe o seu like, né? E se inscreva no canal. Um abraço!